Professor Emanuel Pessoa, vamos falar sobre a escala 6% no mínimo no PIB brasileiro, se isso for aprovado. É por aí mesmo? Então, Pedro, a gente tem um problema seguinte, né? Às vezes as pessoas, elas pensam que você dar mais direitos necessariamente vai ser uma coisa positiva para os trabalhadores. Eu lembro que lá atrás, 2011, 2012 mais ou menos, na época da aprovação da PEC das domésticas, eu mesmo, na época, me manifestei várias vezes a favor dessa aprovação da PEC das domésticas, para elas terem mais direitos e tudo mais. O que aconteceu ali? A realidade prática, ela se sobrepôs às boas intenções. Não havia dinheiro dos empregadores para poder bancar os direitos trabalhistas das domésticas, houve baixíssima regularização relativa ao que a PEC se propunha, e inicialmente, com medo de represálias trabalhistas, várias delas deixaram de ser contratadas e, sem qualificação, acabaram engrossando a fileira das pessoas sem renda. Então, não é que a gente seja contra uma escala 5x2, ou 4x3, ou 3x4, o que for, por ser. É que a gente precisa entender se existe hoje no país as condições de maturidade econômica e de dinheiro para que isso seja pago. Porque quando você muda essa escala, você está tirando 4 horas da obrigação de trabalho. Então, de um dia para o outro, é como se o empregador tivesse que pagar um salário 10 a 11% maior e ter que contratar mais pessoas para cobrirem essas horas diminuídas pagando hora extra, que isso é paga com valor adicional. Então, no final do dia, isso pode aumentar a folha em quase 20%. Nossa, de fato é um cenário bem complicado, Emanuel. Bom dia para você, um bonjour aqui da França. Eu queria conversar com você sobre esse assunto também, que é muito importante, porque a gente vê aí, né, que no ano eleitoral acontecendo esse tipo de medida, consequências para o país não estão sendo medidas. E o presidente Lula embarca hoje para o seu início de turnê para a Ásia. Ele começa pela Índia e depois ele vai para a Coreia do Sul. Eu queria te perguntar sobre a expectativa dessa viagem, a Índia tão badalada aí pelo mundo inteiro, o Brasil também quer sua fatia? Sônia, bom dia. Antes de mais nada, eu vou aproveitar que você está na França para dar a França como exemplo. A França lá atrás, eu lembro, eu estava entrando na faculdade, quando a França fez uma última grande redução da jornada semanal, achando que isso iria ser a solução dos problemas franceses. O que a gente verificou nesse período? Que o crescimento econômico da França estagnou, os custos trabalhistas dispararam, ou as empresas francesas perderam margem para investir em inovação, e hoje a França perde todo ano posições no ranking de competitividade. Obviamente não é o único fator, mas é um dos fatores. Então, a gente não pode ter expectativa de que aumentar os custos de uma empresa sem ela dar um aumento de faturamento faz algum sentido. Esse tipo de medida, ela cabe quando a economia cresce, quando aumenta a produtividade, mas a produtividade da economia brasileira cresce num ritmo tão ridículo que, relativamente ao resto do mundo, é como se ela decrescesse todos os anos. Então, a gente vai ter um problema, motiva as pessoas a iniciarem suas atividades econômicas de forma regular e formal. E aí, quando vier a robotização, quando vier a mecanização acelerada, o Brasil vai ser pego no pior dos cenários, com excesso de pessoas desempregadas, empresas endividadas e o povo sem qualificação técnica. Então, o Brasil cria armadilha em cima de armadilha. Então, o Brasil só não teve uma convulsão social até hoje, porque realmente Deus é brasileiro. Sobre o que você falou da ida para a Ásia, a gente vê o seguinte: o mercado e os líderes estadistas, eles não pensam no dia de hoje, eles se comportam com base no que vai acontecer amanhã. E o que as pessoas pensam? O crescimento da China vem desacelerando, continua muito bom, 5, 6% ao ano. Se o Brasil crescer 5, 6% ao ano por 20 anos, nossa, que revolução que a gente ia ter, porque a nossa média de crescimento nos últimos 20 anos não passa de 2%. Né? Se contar os anos Dilma, acho que não chega a 1,8%. Só que, e aí é o pequeno detalhe da coisa, a Índia já vai ser uma das principais responsáveis pelo crescimento mundial a partir de 2028, talvez superando a China, por conta da sua demanda de commodities, exportação de produtos tecnológicos, principalmente na área de software, programação. Então, os países já querem se antecipar e chegar na Índia primeiro. Quem perdeu a, digamos, festa China, quer correr para aproveitar a festa Índia. Por isso, a União Europeia correu para fazer um acordo de livre comércio com a Índia, para trazer a Índia para perto da União Europeia, para ver se consegue ter com a Índia a mesma relação que os Estados Unidos tiveram com a China nos anos 80 e 90,
que também ajudou muito os Estados Unidos a crescerem. Claro, os americanos não entenderam o que ia acontecer, ou acharam que não ia ser num ritmo tão rápido, que a China iria passar tecnologicamente dos americanos. Então, os indianos e os europeus, a ideia dos líderes europeus é ter mais ou menos a mesma simbiose, só que com uma Índia capaz de comprar mais produtos. Então, eles querem chegar primeiro no mercado. A ida do Lula à Índia é muito positiva. Agora, é óbvio, tem que ser aproveitada muito melhor. Então, o que falta no Brasil muitas vezes é uma diplomacia corporativa. Eu, quando viajo para participar de missões comerciais ou representando empresas de interesse, eu vejo, praticamente sou eu isolado. Enquanto você vai nossos vizinhos, os uruguaios, paraguaios, argentinos, tem muito mais pessoas participando de feiras e eventos ou missões empresariais do que nós brasileiros. O Brasil é um país que se isola naturalmente por conta das suas dimensões. Moramos quase todos perto do Oceano Atlântico, né? Até 200 quilômetros do Oceano Atlântico, e não temos, na prática, a maioria das pessoas vizinhos. Então, não temos o hábito do comércio com os outros países. E isso faz com que o Brasil tenha empresas que não capitalizam esse tipo de momento. Mas seria excepcional melhorar a relação com os indianos também para aproveitar. Porque, de novo, né, a ideia é sempre a mesma. Quando você tem uma maré crescente, sobem todos os barcos. Professor Pessoa, Macalossi aqui, é um prazer falar com o senhor, acompanho suas análises, gosto muito do que ouço. Eu queria voltar à temática da escala 6x1, porque me parece que esse debate feito no afogadilho, tendo como horizonte apenas o calendário eleitoral, ele está sendo feito da pior forma possível, e uma parte do debate ele se dá sob os seguintes termos, numa reciclagem da velha e carcomida teoria da luta de classes, na qual se identifica, de um lado, o empresário malvado que quer que o trabalhador faça 25 horas de jornada por dia, e de outro lado, o proletário, o trabalhador explorado que precisa de mais direitos auferidos pelo sacrossanto Estado. Mas nós sabemos que a coisa é muito mais complexa e que a realidade econômica ela precisa estar ancorada em dados objetivos. Os dados de produtividade do Brasil mostram um crescimento microscópico desde 1988 até 2024. Mencionei ontem aqui a média de crescimento de produtividade do trabalhador brasileiro é de 0,2%. Inclusive, o presidente da Confederação Nacional da Indústria recentemente fez referência também a esses dados. E não se faz a análise complexa da problemática da escala e do salário do país, que me parece estar atrelado essencialmente a isso, a ganho de produtividade. Há um enorme custo Brasil que nunca é equalizado. E daí, na análise das reformas que seriam necessárias para tanto, eu gostaria de uma visão do senhor. Macalossi, em termos estruturais, para termos no futuro ganhos de produtividade efetivos, o que seria necessário em termos de reforma? Bom, Macalossi... E já, desculpa claro, só, claro. Uma outra interrupção, porque o gancho é muito importante que o Macalossi está fazendo, Emanuel. Você, com a tua experiência na China, você pode falar, a China, tão badalada a China, começar dizendo como é que funciona por lá. Obrigada, Macalossi. Bom, pessoal, a primeira coisa, eu estou sentindo falta de polêmica hoje, né? Hoje a gente está muito técnico, né, Pedro? Acho que... não, acho que os temas hoje estão bem técnicos aqui. As outras vezes que a gente tem vindo aqui tinha Trump, guerra, essas coisas. Mas, Macalossi, para enfrentar de forma mais direta, você está falando, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte, né? Teoria da luta de classes. Pela teoria da luta de classes, no final, os trabalhadores venceriam e se tornariam proprietários dos meios de produção. Você sabe onde isso aconteceu? Nos Estados Unidos. Quem que são os proprietários dos meios de produção nos Estados Unidos? As pessoas, porque elas compram ações das empresas. Ponto. Então, eu acho que se o Karl Marx vivesse nos Estados Unidos, ele iria ter um choque ao descobrir que não é o fato de os trabalhadores serem proprietários dos meios de produção que faz com que você distribua a renda e melhore a qualidade de vida das pessoas. É quando as pessoas têm bens ativos que as permitem se alavancar de forma mais segura e barata ou que permitem rendimentos. Ou seja, quando você é proprietário de imóveis, quando você é proprietário de terra, quando você tem participações mesmo em empresas. Então, a gente precisa começar a entender isso. Se a gente fizer uma análise com o Brasil, quais são os estados brasileiros
que tem um índice de desenvolvimento humano mais elevado? Você vai ali, Paraná, Santa Catarina. Por quê? São estados que, quando nós tivemos a migração, né, no século XIX, século XX, o governo fez distribuição de terras. Então você gerou uma classe média forte de pequenos produtores, que depois geram uma classe média de pequenos comerciantes, classe média de pequenos industriais. Veja que vários grupos industriais médios do Brasil vêm do Paraná, Santa Catarina. Tá? É uma consequência natural. E aí esse é o primeiro ponto sobre por que a disputa de luta de classes ela não faz sentido nem porque ela foi visualizada numa época em que nós não tínhamos esse estado de coisas. Sobre a produtividade brasileira é baixíssima por 3 motivos muito claros. Primeiro, baixo investimento educacional. O Brasil tem um nível educacional patético. Basta você ver que todo ano a nota do Brasil no PISA, que é o exame internacional, ela só cai. Você tem um Brasil em que se glorificam crianças que de forma completamente descabida fazem dancinhas inapropriadas em aplicativos, enquanto que em países que estão tomando a dianteira, na Ásia, né, particularmente a China, você tem um prestígio de crianças que ganham Olimpíadas, que brincam, né, com kits. Eu lembro quando eu era criança, tinha aquele kitzinho meu pequeno químico, né? Você não encontra mais isso para vender, tá? Foi desincentivado. Hoje você não coloca as crianças para assistirem, como na nossa época, um monte de Bigman para ver experimentos. Hoje as crianças vão assistir a Virgínia rebolando. Tá? E as pessoas não entendem o efeito disso. Isso tem efeito. Tá? Então, primeiro ponto da educação. Segundo ponto, o Brasil não tem investimento no que se chama R&D, Research and Development, né? Que é pesquisa e desenvolvimento. Por que não tem? Para você ter investimento em pesquisa e desenvolvimento, você precisa de 2 coisas. Primeiro, a empresa tem que ter margem. Margem. Simples. Empresa que não tem margem não tem como investir. Ela só sobrevive. Porque o dono não vai deixar de tirar lucro para ele. Não se iluda. Então ele só deixa de tirar lucro para ele se ele for um cara muito aficionado pelo negócio dele ou se ele tiver uma margem suficiente para ele viver uma vida mediana e ele investir na empresa dele em R&D. Se você não investe em pesquisa e desenvolvimento, você não gera inovação. E uma das razões também pelas quais as empresas não geram inovação, o Brasil é uma economia hiperfechada. A gente não concorre com o exterior numa igualdade de condições, sistema tributário equilibrado, logística equilibrada. Quando a gente concorre com o exterior é por causa do câmbio. Né? Quando o câmbio vai variando, que o Brasil é um país que câmbio oscila para um caramba, quando o câmbio oscila como oscila agora, você barateia as importações e isso vai quebrando as empresas nacionais que não têm condições de competir, porque elas nunca sabem se elas têm que se preparar para competir ou não têm que preparar. E é óbvio que o conforto acomoda. Só que quando elas têm que competir, elas não conseguem, por conta do nosso sistema tributário, que desincentiva completamente qualquer venda. O Brasil com essa... Desculpa, isso não é uma reforma. Isso é como se você contratasse um psicopata para fazer a reforma da casa e a reforma só vai piorando a sua casa e ele te extorquindo. Porque essa reforma tributária vai fazer com que o Brasil tenha o maior imposto sobre o consumo do planeta Terra. Planeta Terra. O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas sobre o consumo vai ser a maior. E aí, inteligência, né, ministro da Fazenda? Você vai pegar a Dona Maria, seu José, 2 pobres coitados que sobra mês no salário, não é salário no final do mês, é mês no salário, e você vai fazer eles pagarem mais ainda no pouco consumo que eles já têm, e vocês, ilustres próceres da República, acreditam que essa reforma vai beneficiar o país. Que país? Vocês querem beneficiar quem? Vocês querem beneficiar um país estrangeiro? Estão recebendo toco para acabar com o resto do consumo nacional? Porque, desculpa, a reforma é uma completa imbecilidade sob o ponto de vista do que vai acontecer com o consumo. Então, por não ter competitividade, as empresas nacionais não têm o menor estímulo a investir em inovação. E o terceiro ponto, as pessoas se esquecem. Quando você quer guiar a inovação para uma determinada direção, você precisa de uma entidade que coordene ou que injete recursos. Nos Estados Unidos, quem faz isso é o Pentágono. É o Ministério, a Secretaria, agora é Secretaria de Guerra nos Estados Unidos, não é Secretaria de Defesa, né? São eles, porque eles investem mais de $500 bilhão em pesquisa e vão contratando milhares de empresas que vão inovando. Micro-ondas, que a gente usa na casa da gente para esquentar comida, veio de uma pesquisa militar do Pentágono. A China também tem um governo investindo
Efetivamente, eles dão um direcionamento. Ó, nós vamos aqui agora, nós queremos agora virar a referência em comunicação quântica. Então eles investem nisso. A China vai muito em transporte aéreo. Listão aí para autorizar a primeira linha de transporte aéreo numa cidade grande do mundo. Então, falta essas 3 coisas no Brasil.